E aí pessoal, aqui é Gaia, vamos continuar com nossa série sobre mutantes malfeitores. Hoje é o vídeo 7 e nós vamos começar com a parte crucial da criação de personagens, do sistema inteiro, que são os poderes. Esse aqui é o capítulo 6 do livro, e como eu já tenho falado nos últimos vídeos, os poderes, por serem extremamente complexos, vão demandar possivelmente vários vídeos. Então eu não sei quantos vão ser, mas a proposta é ir lendo e descrevendo cada um dos poderes, seus extras, suas limitações, todas as características dos poderes, e aí vamos ver quantos vídeos isso vai dar. Possivelmente vai ser pelo menos 2 vídeos, e não tem o que fazer, são muitas coisas, e depois nós vamos falar dos modificadores e dos limitadores, das limitações, das falhas dos poderes. Tanto que, para até ajudar, eu acho que eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, o meu livro físico também, porque pode ser útil ter aqui sempre uma lista com todos os poderes, para observar e melhor poder falar com vocês. Estou aqui com a página 92, que tem todos os poderes demonstrados. Pausei rapidinho aqui o vídeo, voltei, vamos lá. É complexo, mas fiquem comigo, porque essa é a parte mais interessante e mais crucial do sistema, que são os poderes. Uma coisa para se entender de Mutantes Malfeitores, terceira edição, em comparação até mesmo com as outras edições, deixa eu mostrar aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Essa aqui é a segunda edição, e aqui é um outro RPG. Muito bem, isso aqui é Mutantes Malfeitores segunda edição, são muito semelhantes, se você já conhecer a segunda edição, vai ser mais fácil para você entender a terceira, mas para vocês terem noções do que eu quero falar. Normalmente, o que é um RPG de super-heróis? Ele tem, a maioria dos RPGs de super-heróis, contém uma lista de poderes fechados. O que isso quer dizer? Existem efeitos, super efeitos, que você pode fazer com o seu personagem. Por exemplo, aqui você tem Rajada Mental, esse aqui é a segunda edição. Aqui é um outro RPG, também muito interessante, já falei deles para vocês, que é o Ícones, que ele também tem uma lista de vários poderes diferentes. Mimetismo, percepção extrasensorial, você tem aqui partes corporais extras, você tem ali modificar emoções, cada uma das emoções normalmente é um poder diferente. Aí você tem aqui, por exemplo, golpe, é um poder. Você tem forma alternativa, você tem várias formas, forma de pedra, forma de não sei o que. Então, isto aí é o normal de RPGs, de super-heróis. Entre eles nós temos também RPGs clássicos como Phase Rip, nós temos RPGs contemporâneos como Marvel Heroic Roleplay, e por aí vai. Nós temos esses tipos de sistemas. Inclusive você pode pegar um clássico brasileiro, que é o sistema do Daimon, de superpoderes, que ele também tem. Para cada coisa que você quiser fazer, é um poder diferente. Você tem aqui infravisão, você tem aqui radar, você tem aqui detectar energia, detectar magia, campo de força eletrostático, campo de força balístico, campo de força versus energia. Cada efeito diferente é um poder. Mutantes e Malfeitores terceira edição é diferente. Por quê? Em Mutantes e Malfeitores terceira edição, o que você tem não são poderes diferentes para efeitos diferentes. O que você tem é efeito. Isto é, você em Mutantes e Malfeitores terceira edição irá comprar um efeito. O que você quer causar com seu poder? Daí você irá descrever o efeito como você quiser. Lembra um pouco, para quem conhece, 3D&T, onde você pode descrever como quiser os atributos do personagem. Então, alguém com armadura alta em 3D&T pode ser porque ele esquiva rápido do ataque, pode ser porque ele tem um campo de força, pode ser porque ele tem um escudo gigante, etc. Em Mutantes e Malfeitores, a descrição do poder pode ser a forma que você quiser, mas o efeito é o que você vai comprar. Aqui tem um exemplo bem óbvio disso. Os efeitos podem ser usados para criar qualquer número de poderes diferentes. Por exemplo, você pode usar o efeito camuflagem para criar um poder chamado borrão, capa, mimetismo, invisibilidade, mesclar essas sombras ou qualquer outra apropriada ao seu herói. O que isso quer dizer? Você tem o efeito camuflagem. O que camuflagem faz em Mutantes e Malfeitores terceira edição?
Camuflagem faz com que você seja difícil de ser percebido ou basicamente indetectável para determinado tipo de sentido. Isso que é a camuflagem. Aí você pode ter, por exemplo, a descrição da sua camuflagem parte do personagem. Você pode dizer que eu distorço a luz. O nome do poder é distorção de luz. E aí você basicamente distorce a luz em volta de você e para isso você fica invisível. O seu poder pode ser apagar memória biológica. Em outras palavras, o que você faz, você fica invisível porque você apaga a capacidade das memórias lembrarem da sua visibilidade. É a mesma coisa. Você pode ter duendes mágicos. Você tem duendes mágicos imperceptíveis em volta de você que fazem com que as pessoas não te vejam. Isso também é a mesma coisa. A mesma camuflagem você pode interpretar dessas várias formas diferentes. Você tem o efeito de ficar indetectável e você tem a descrição de como é esta indetectibilidade. Isso é Mutantes e Malfeitores, terceira edição. Para você criar os poderes, você tem o efeito que você quer causar e você tem a descrição narrativa deste efeito. Pronto? Isso é fundamental para se entender Mutantes e Malfeitores. Os poderes de Mutantes e Malfeitores. Agora nós vamos para a parte mecânica. Custo dos poderes. Os poderes, eles seguem a mesma lógica de toda a construção de personagem em Mutantes e Malfeitores, que é o custo dele em pontos de poder é igual à base do seu efeito. Todos os efeitos têm um custo. Normalmente o custo dos efeitos é 1 ponto por graduação. Você tem o custo básico, você soma a extras, retira as falhas, multiplica pela graduação e soma ao fixo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Porque, lembrando, em Mutantes e Malfeitores terceira edição, você compra efeitos. Um dos efeitos mais clássicos e mais diretos que você pode comprar é o efeito dano. O que é dano? Dano é o que você tem uma arte marcial que aumenta a sua capacidade de causar dano, pode ser uma técnica melhorada, pode ser uma super força, pode ser o que você quiser. Pode ser uma rajada de fogo, rajada magnética, rajada de frio, etc. O que acontece? Você tem dano. Dano custa 1 ponto por graduação. Para cada 1 de dano que você quiser ter, você vai pagar 1 ponto de poder. Em outras palavras, para cada uma dessas graduações. Então, se você quiser ter dano 8, você vai pagar... essencialmente a graduação 8. E você vai pagar 8 pontos de poder. Ah, mas se eu quiser ter um dano à distância. O dano à distância, você vai pegar o extra. O que são extras? Extras são efeitos suplementares que você soma ao poder. E com isso, você irá aumentar o custo dele por graduação. É como, lembrando nossa associação inicial, que de um lado você tem o custo em reais e do outro você tem o custo por quilo do pão. Então, se o pão está custando R$8 o quilo, então para cada graduação de pão, para cada quilo de pão, você tem que pagar R$8. Da mesma forma, normalmente dano custa 1 ponto de poder por graduação. Se você adiciona o extra a ele de distância, você aumenta esse custo em 1 por graduação. Então, ter dano 10 normalmente custaria 10 pontos. Ter dano 10 com o extra à distância aumenta em 1 cada graduação. Normalmente é 1 por graduação, e você soma mais 1 por graduação, vira 2 por graduação, por causa da distância. Então, se a graduação é 10, 10 vezes 2 é 20. Você vai gastar 20 pontos. Ah, eu quero que seja a distância em área. A área, no nível mais baixo, aumenta também em 1 por graduação. Então, o que era 1 ponto por graduação virou 2 pela distância, vira 3 pela área. Ah, eu quero que a minha área também seja um efeito que ela causa também dano de novo no próximo turno. Aí você vai botar secundário, que aumenta também mais 1 por graduação. Aí você tem 1 do dano, 1 da distância, 1 da área, 1 do secundário, já vira 4 por graduação. Aí se você quiser ter a grau 10 em dano com todos esses extras, ele vai custar 40 pontos. Esta é a lógica de Mutantes e Malfeitores terceira edição. Então, nós vamos ver agora isso na prática, vendo
cada um dos poderes. Para isso, primeiro é importante falar dos descritores. Descritores é de onde vem a fonte do seu poder. Às vezes, em alguns RPGs, alguns cenários tem um descritor exigido, como por exemplo, muitas vezes na Marvel, os poderes dos mutantes têm todos o descritor mutante. O poder pode ter um descritor eletricidade, descritor calor, descritor magia e por aí vai. Percebendo efeitos de poder, isso é interessante. De forma geral, todos os poderes têm uma perceptibilidade. Essencialmente, é possível as pessoas perceberem que você usou um poder. Todos os poderes têm isso. Então, se você não quer que o seu poder seja perceptível, você tem que comprar um extra para ele, que permite que ele não seja percebido. Que aí você tem os modificadores sutil e perceptível, que podem tornar os poderes imperceptíveis e vice-versa. Sutil deixa o poder imperceptível, tem vários níveis de sutileza, mas a gente vai discutir isso melhor mais à frente. Aqui nós temos alguns exemplos de descritores. Ácido, calor, cinético, blá blá blá. Aqui nós temos os agrupamentos de efeitos. Por quê? Lembrando, os poderes em Mutantes e Malfeitores de 3ª edição são efeitos. O que é que você quer causar? E depois você explica qual é a descrição dentro do mundo narrativo destes poderes. E os poderes, os efeitos de poderes, eles são reunidos em alguns grupos. Eles são reunidos em ataque, que são usados ofensivamente, normalmente causam algum tipo de dano, aflição, atrapalham, etc. São poderes que podem ser defendidos de alguma forma. Os poderes de controle exercem influência no ambiente, aí você tem a famosa telecinese, que no caso em Mutantes e Malfeitores de 3ª edição se chama mover objeto. Você pode ter controle de energia, você pode ter várias coisas dentro disso. Você tem os poderes de defesa, que aumentam as capacidades defensivas do personagem. Você tem poderes gerais, que não se encaixam nos outros. Você tem poderes de movimento, que permitem melhora do deslocamento do personagem, ou criam algum novo tipo de deslocamento. O clássico é voo, mas também tem super velocidade. E você tem os poderes sensoriais, que estão ligados às capacidades de percepção do personagem. Ok? Aqui vamos dar uma geral de como funciona o uso de poderes. Você tem às vezes o teste de efeito, para poderes que têm algum efeito específico para seu uso. Aí entra algumas aflições, entra aqui alguns efeitos de criar, mover objeto, etc. Que para você usar um poder, de forma geral, é 1d20, mais a graduação do poder, mais modificadores da situação. Os poderes eles têm parâmetros de efeito, que são o que você precisa fazer, quais são as características dele para ele ser ativado. Primeiro, o fundamental é a ação. Que tipo de ação necessita para você usar um poder? Ação padrão é a ação clássica que toma ao seu turno. Os efeitos de ataque, de forma geral, usam ação padrão. Ação de movimento só precisa da ação de movimento do turno, o que permite que você possa usar duas vezes a ação de movimento num turno, trocando sua ação padrão por outra de movimento. Ação livre é que não custa uma ação para ser usada. Obviamente, o mestre ele pode limitar o número de ações livres. Reação é o poder que você pode utilizar na ação dos outros, como uma reação, é a evolução da ação livre. E nenhuma são os poderes sempre ativos. Por exemplo, um monstro que é sempre grande. Que ele não precisa de nenhuma ação para ser utilizado. Tem o alcance, que é o pessoal, que só funciona em si mesmo. O perto, que funciona em alguém que você possa tocar. A distância basicamente você tem o alcance a depender da graduação do poder, que é no máximo o alcance longo e a graduação vezes 30 metros. Se você tem um ataque à distância com graduação 10, ele alcança 300 metros. Percepção funciona em qualquer lugar e qualquer alvo que você possa perceber. Isso é importante, nós vamos falar isso especificamente depois quando a gente falar de modificadores e extras. Porque quando você alcança algo pela percepção, você não faz teste de ataque, você acerta automaticamente. E determinado pela graduação, aí varia de poder a poder. Tem alguns poderes como comunicação que têm alcances específicos determinados pelo próprio poder. Além disso, nós temos duração. Duração que funciona como instantâneo, concentração, sustentado, contínuo ou permanente, que é o quanto tempo o poder dura após você ativá-lo com sua ação. Reparem que alguns poderes, que a ação e a duração estão interligados.
Um poder que é instantâneo, ele termina imediatamente no seu turno, logo quando você o usa. Mesmo que seu resultado permaneça. Quando você machuca alguém, a duração do efeito de machucar, de causar dano, dura instantaneamente. Assim que você ativa, ele já termina. Mesmo que você arranque o braço da pessoa, o efeito permanece. O resultado da ação permanece. Mas o seu dano, a sua ação de causar dano terminou tão logo você ativou. Isso é instantâneo. Concentração permite que você manter um efeito de concentração usando uma ação padrão todo turno. O que isso significa? Quando você usa um poder de concentração, ele é ativado e permanece até o seu próximo turno. Então, por exemplo, um poder de dano que seja de concentração você cria uma esfera de fogo e ela está lá funcionando. Enquanto você se concentrar, ela está sendo ativada. Então, isso é diferente. Por exemplo, você tem um raio de fogo, você tem uma esfera de fogo, você está carregando o Kamehameha na mão, e enquanto você está concentrando, o Kamehameha está funcionando, está ativado, está causando dano. Isso é importante para diferenciar. A concentração vai durar enquanto você estiver concentrando, e você pode manter a concentração gastando a sua ação padrão do turno. Sustentado é igual à concentração, mas permite que você mantenha o efeito com uma ação livre. Sustentado, por exemplo, é o efeito do campo de força. O campo de força de criar uma parede protetora em volta de você normalmente é sustentado. Você tem que estar ciente do que você está fazendo, mas ela não custa ação para você manter. É diferente, por exemplo, do Kamehameha. O Goku ele tem que ir lá manter o Kamehameha carregando na mão, a Genkidama carregando. Se ele for interrompido, a Genkidama perde. Se a concentração for quebrada, a Genkidama se perde. Daí a mesma coisa é diferente do sustentado. O sustentado é o campo de força de muitos telecinéticos e etc., que permite que você possa ser machucado, cair no chão, levar um golpe e manter ainda o efeito desde que você não caia inconsciente. Por exemplo, pegando aqui a mesma coisa de Dragon Ball, concentração é a Genkidama, sustentado é o Super Saiyajin. O Super Saiyajin, mesmo quando ele é derrubado, machucado, ele mantém esse Super Saiyajin. Só quando ele fica desacordado, ele perde totalmente a consciência, é que o Super Saiyajin sai. Ok? Essa é a diferença. Contínuo é o efeito dura enquanto você quiser, sem nenhuma ação de sua parte exigida. O que isso quer dizer? Um efeito contínuo faz com que, assim que você ativa, ele permanece. Mesmo que você caia, você fique desacordado, o efeito permanecerá, até que você o desative ou alguém o desative por você. Um exemplo disso, mantendo a nossa descrição de Dragon Ball, é a fusão. A fusão Potara, por exemplo, a fusão Potara é parte de Dragon Ball Super, mas normalmente a fusão ela permanece contínua até que a duração do tempo termine. A fusão clássica da dancinha da fusão, ela permanece enquanto tiver na duração. Você pode desacordar Gotenks, você pode dar um golpe lá em Gotenks, ele vai desmaiar, mas ele vai continuar como Gotenks até que a fusão termine. Aí depende muito da questão de Dragon Ball, porque se o cara se esforçar muito, a duração vai mais rápido, blá 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 blá, não vou entrar nesse mérito. Vamos só chegar nisso. Contínuo é esse poder que vai se manter ativo mesmo se você for desacordado, até que você ativamente o desabilite ou alguém desabilite por você. Tem um personagem no Brasil de Heróis, que é a Hitomi. A Hitomi ela tem o poder de uma aura de tristeza. E essa aura, ela é contínua. Assim que ela ativa a aura, ela permanece. Porque, inclusive, você pode desacordá-la e a aura vai continuar crescendo. Então, algumas pessoas tentavam, porque como é uma aura muito forte, as pessoas achavam que, se eu simplesmente desacordá-la, a aura desaparece. Não só não desaparece, como ela cresce, porque a dor que ela sentiu ao ser desacordada aumenta a tristeza. Então, isso é para você ter uma noção. E permanente é o efeito que está sempre ativo e não pode ser desativado mesmo que você queira. Exemplo é dos personagens gigantescos, Godzilla da vida, que tem o poder permanente crescimento. Ele é naturalmente grande.
Teste de salvamento representa o tipo de defesa para o poder. No caso você se lembre da nossa descrição do teste de salvamento, existem as defesas passivas, que normalmente são aquelas utilizadas para o teste de salvamento, e também a defesa de esquiva. Salvamento é feito normalmente com resistência, que é a durabilidade do personagem, a fortitude, que é a saúde e vitalidade do personagem, a vontade, que é a força mental do personagem, e de vez em quando a esquiva, que é a capacidade dele sair de efeitos em área. Aqui nós temos a lista total de efeitos. Percebam que os efeitos representam isso. O que você quer causar com o seu poder? O que está em itálico representam efeitos específicos muito comuns, que são a soma de diversos outros efeitos. Isso a gente vai ver com o tempo. Contra-atacando poderes é o clássico anular. Você pode tentar anular o uso de um poder usando um poder que possa, dentro da narrativa, fazer sentido que você está anulando esse determinado poder que você está querendo usar. Por exemplo, um poder de gelo contra um poder de fogo. Para contra-atacar, você tem que dizer que você está querendo contra-atacar, você tem que preparar sua ação para isso e rolar seu teste de poder contra o do oponente. Alguns poderes, como nulificar, permitem que você anule coisas mais generalizadas e permitem poderes em andamento serem anulados. E aqui nós temos os efeitos de poder. Muito bem, já tem 20 minutos esse vídeo. Eu vou deixar para o próximo a gente começar a analisar os tipos de poder especificamente, visto que aqui foi só uma introdução aos poderes. Se você gostou desse vídeo, dê like, dê share, comente, se inscreva, compartilhe, etc. Mas como é algo muito complexo e muito importante, eu vou deixar então para a gente começar no próximo vídeo, para a gente falar especificamente dos efeitos de poder. Possivelmente vão ser uns 3 vídeos sobre os efeitos de poder, depois nós vamos fazer mais vídeos sobre os extras e sobre as falhas dos poderes. Aqui foi Gaia, até a próxima, pessoal. Falou!